Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí à nossa segunda aula, não é, desse curso aí de questões dos fiscos. Tá? A gente viu na primeira aula os primeiros conceitos de juros e descontos e taxas de juros, e já no finzinho da aula a gente começou com as séries de capitais e amortizações, e aí a parte mais pesada, e é sobre isso que a gente vai tratar na aula de hoje, tá? A gente fez até a questão 16, e eu continuo aqui a sequência de números nas questões, tá? Para ficar aí no final do curso uma quantidade aí grande, numerada em sequência desde a 1 na primeira aula até a última aula 3, tá certo? Então a gente vai começar da questão 17 e lembre-se que você tem aí o plantão de dúvidas para mandar qualquer dúvida, qualquer dificuldade que você tenha, tá? Algumas mensagens já começam chegando de dúvidas da primeira aula e assim a gente vai aí nesse bate-papo lá pelo plantão até que você tire toda e qualquer dúvida aqui das questões desse curso, tá certo? Tá pronto então? Vamos lá, questão número 17, vem comigo. Olha aí. Aliás, questão 16, tá? Eu falei 17, mas a gente fez até a 15, né? E a gente vai agora para a questão número 16, tá? Diz o seguinte, a questão 16. Considere um financiamento contratado sob o sistema de amortização constante, saque, no valor de R$18.000 a ser pago mensalmente em 10 anos, a partir de 30 dias após a contratação, com taxa de juros de 1% ao mês. O valor da quarta prestação será em reais de... Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente faz aqui, ó, primeiro, antes de tudo, é observar, não é? Observar que o sistema é saque, tá? Portanto, sistema de amortização constante. Ora, se a gente conhece o valor do empréstimo, né, do financiamento, R$18.000, e se a gente conhece quantas prestações são, ó, são prestações mensais, né, vai ser pago mensalmente em 10 anos. Então, 10 anos tem 120 meses, né? Então, esse dinheiro, 18.000, deve ser devolvido em 120 parcelas, partes, tá? Essa parte que devolve o capital financiado é que se chama de amortização. Então, a gente vai pegar o valor do empréstimo, tá? Sempre esse 18.000, e a gente vai dividir por 120 partes, tá? Isso quer dizer que a cada prestação paga, R$150 é de amortização. R$150 é para devolver os 18.000 que foram contratados. É claro que, como vai ter prazo para pagar, vai ter juros, não é? Vai ter juros. Mas como é que a gente vai calcular o valor da quarta prestação? Bom, deixa eu ilustrar mais uma vez aqui com a tabela, tá? Mas já vou, enquanto eu construo aqui, já vou lhe dizendo, você não vai precisar fazer essa tabela, tá? Eu vou botar aqui amortização, juros, prestação e saldo devedor, tá? Então, ó, passar aqui um traço. Então, a gente vai ter 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, tá? E assim por diante. Bom, no início do financiamento, no começo de tudo, não tem nada a não ser a dívida de R$18.000, tá? A cada prestação, 150 é de amortização. E essa amortização ela é constante, tá? Se liguem numa coisa.
tudo que for constante no sistema de amortização é o primeiro a você preencher. Então, você começa a preencher a tabela pela amortização, porque ela é constante. Você calculou, já descarrega ela aí. Agora, vamos raciocinar. Todo mês, quando você pagar a prestação, esse saldo devedor vai diminuir do valor da amortização. Não é? Você já pagou, devolveu 150, então o seu saldo devedor vai para 17.850. Não é? Claro, vai ter juros, que somados vai dar a prestação, mas eu estou focando no saldo devedor. A única coisa que abate o saldo devedor é a amortização. Tá? Então, se eu estou preocupado aqui, ó, se o meu interesse, que é o que eu estou lhe explicando, tá? É acompanhar o saldo devedor, eu não preciso conhecer juro nem prestação, não é? Basta eu saber o saldo devedor inicial e o valor que está sendo amortizado, tá? Então, quando passar o segundo mês e você pagar a segunda prestação, esse saldo devedor de 17.850, ele vai cair de novo R$ 150, porque quando você pagou a segunda prestação aqui, ó, você devolveu R$ 150 dos 18 mil. Embora você tenha pago uma prestação maior do que 150, porque você pagou juro também, tá? Mas em termos de amortização, diminuiu o saldo devedor, você diminuiu somente em R$ 150, tá? E aí, tirando 150 dos 17.850, esse saldo vai cair para 17.700. Ok? E aí você pode estar se perguntando, ei, Jairo, mas por que aqui você está acompanhando o saldo devedor? Continue, vá raciocinando comigo. Chegou o momento de pagar a terceira prestação. Pagou. Se pagou a terceira prestação, aqui, ó, pagou juro, claro, mas acabou de pagar 150 daqui, ó, dos 17.700 que você devia, pode abater aí 150, que é a amortização que você calculou, a primeira coisa aqui, ó, não é? Então, o seu saldo, que era 17.700, tirando 150, isso vai para 17.550. Ok? Aí você vai entender agora por que é que eu fiz o controle do saldo devedor. Veja, o que é que compõe uma prestação? Uma prestação, ela é composta de amortização mais juros. É isso que compõe a prestação. O valor da amortização mais os juros. Ora, a amortização, desde sempre eu sabia. Primeira coisa que eu calculei. Só falta eu agora mensurar os juros dessa quarta prestação que ele pediu. E aí, ó, vai fazer o sentido agora do controle do saldo devedor. Por quê? Porque onde é que incide a taxa de juros para calcular a quarta prestação? Ela incide no saldo devedor 3. Tá vendo? É esse valor que você passou um mês devendo, e é sobre este valor que vai incidir essa taxa de juros de 1%. Entenderam? Então, você calcula agora, ó, você calcula os juros da quarta prestação, que é 1% de 17.550. Corta um zero aqui, ó. E aí isso vai dar R$ 175,50. Então, esse valor desses juros, R$ 175.050, se juntam aqui, ó,
aos 150 da amortização e forma a prestação de 325,50. E aí você encontra a resposta aqui na letra B de bola. Tá? Entenderam? A lógica é a seguinte, ó, toda prestação é composta de amortização mais juros. A primeira coisa que eu calculo no saque, claro, quando for possível, né, depende do problema, é a amortização. Falta calcular os juros. O juro incide aonde? Incide no saldo devedor. Então eu tenho que chegar nesse saldo devedor. Qual é a prestação que eu quero? A quarta. O juro vai incidir, a taxa de juros vai incidir no saldo devedor 3, anterior, não é? Lembra da tabela? Então eu venho controlando esse saldo até a terceira linha, e daí eu calculo o juros sobre esse saldo e componho a minha quarta prestação. Tá? Bom, mas aí você pode estar pensando, Jário, você falou que não precisava calcular a tabela. De fato, não precisava. Acompanha aqui, ó. Acompanhe o cálculo aqui no cantinho. Veja, não precisava você fazer a tabela. Se eu quero chegar aqui, ó, nesse saldo devedor, o que é que eu vou fazer? Vê, o saldo devedor na linha 3, tá? Aqui, ó, na linha 3, que é o que eu quero, né? Esse valor aqui. Ele vai ser o saldo devedor inicial, ó, é raciocínio, tá, gente? Não é fórmula, não. O saldo devedor inicial, depois de 3 amortizações. É ou não é? Vê, no final da linha 1, depois que pagar a primeira, você perdeu 150 no saldo devedor, né? Diminuiu 150. Depois de pagar a segunda prestação, diminuiu 150 pela segunda vez. Depois de pagar a terceira prestação, diminuiu 150 pela terceira vez. Então, você vai perder aqui, ó, do saldo devedor, isso vai diminuir R$ 450. E aí você já calcula que o saldo devedor da linha 3 é 18.000 menos 450, 17.550. Pronto. Já chegou nesse valor. Aí já trouxe para aqui, ó. Calcula o juro desse saldo devedor, que dá 17,50, com a amortização que você já tem calculado aqui desde o começo, você monta a sua prestação. Tá? Então não precisa calcular, não precisa montar a tabela. Tá? Vou fazer o seguinte, você já tem a tabela aí no vídeo, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Ó, imagine que você não fez absolutamente nada disso, tá? Teve tabela nenhuma, tá? Não teve tabela nenhuma. Qual seria o passo a passo para você resolver a questão? Você começaria sempre pelo cálculo da amortização, tá? Sempre pelo cálculo da amortização. Então, a primeira coisa que você faria era isso aqui, primeiro passo, tá? Segundo passo, aqui, ó, calcular o saldo devedor na linha 3. Terceiro passo, o juro da linha 4, que é sobre o saldo devedor da 3, tá? Se liga aí. E aí, por fim, você montaria a prestação 4, que é a amortização, 150, mais o juro da quarta linha, 175,50. E isso dá exatamente os 325,50. Então, a tabela que eu fiz, ela tem seu valor para você entender a dinâmica, até para você visualizar, né, a tabela, né? Raciocina na linha 4, vai, pensa aí na linha 4 da tabela, tá? Onde é que eu vou buscar o juro da linha 4? Ah, é sobre o saldo devedor da linha 3. Você vai visualizando a tabela. Tá certo? Por isso que a gente chega aqui nesse saldo e calcula o juro. Ok? E aí está resolvida a questão 16. Tranquilo? Muito bem. Então vamos lá para a questão 17. Questão 17. Diz assim o texto: para liquidar uma dívida referente a um empréstimo
por meio de 30 prestações mensais e consecutivas, considerou-se o sistema de amortização constante, a uma taxa de 1,5% ao mês. Se o vencimento da primeira prestação se deu um mês após a data da contração da dívida e o valor da 10ª prestação foi igual a R$ 2.630, obtém-se que o valor da primeira prestação supera o valor da última prestação em... Bom, vamos lá, ele quer aí a diferença, né, entre a prestação 30 e a prestação 1, não é? Entre a prestação 30 e a prestação 1. Para isso, ele lhe deu o valor da 10ª prestação. Tá? Isso aqui é fundamental para a questão. Mas vamos registrar aqui que ele está usando o sistema de amortização constante. Não é? O sistema de amortização constante. Bom, como é que a gente vai então calcular isso aí? Deixa eu fazer mais uma vez aqui uma tabela, só para você visualizar, tá? Isso aqui é muito importante, tá, gente? Presta bem atenção nesse raciocínio que eu vou construir aqui, porque ele é muito útil em questões desse tipo, né? Depois eu apago e a gente vai em frente. Ó, presta atenção nisso. Digamos que aqui está a nossa tabela. Né? Então, aqui está o momento 0. São prestações mensais. Né? Então, mês 1, mês 2, não é? Mês 3. E lá embaixo, vamos imaginar, mês 10. Ok? Bom, aqui não há nada a não ser a dívida, não é? A dívida que é o valor total do empréstimo. É isso que eu quero que vocês entendam. Vê, se esse empréstimo vai ser feito em 30 prestações, você vai dividi-lo em 30 partes, não é? Ó, a amortização é o quê? É o valor do empréstimo dividido em 30 partes, não é isso? Ou seja, o valor do empréstimo, que é o saldo devedor inicial, ele é 30 amortizações, não é? Você começa devendo 30 amortizações. A cada mês, você paga uma amortização. Então cai para 29A. Está entendendo? Mais um mês, você pagou outra amortização. Isso está embutido na prestação, né? Esse pagou a amortização está dentro da prestação, né? Mas aí aqui cai para 28 amortizações. Quando você paga a terceira, pagou 3, você só deve 27A. Não é isso? Então, vê, no momento em que você for pagar a 10ª, o saldo devedor anterior, você já amortizou 9, né? Você só deve 21A. É ou não é? Você só deve 21A. É fundamental que vocês entendam isso, tá? Duas coisas. Primeiro, se eu quero calcular, presta bem atenção nisso. Se eu quero calcular a 10ª prestação, na verdade eu já tenho, né? Eu quero trazê-la para o raciocínio, para o cálculo. Se eu me refiro, vamos dizer assim, se eu me refiro à 10ª prestação, a taxa de juros vai incidir no saldo devedor anterior. Isso aí você já tem que ter entendido, né? Você vai passar um mês devendo 21A. Então, no momento de pagar a 10ª, você vai pagar juros sobre esse 21A. E aí é o que vai compor a 10ª prestação. Entenderam? Isso é uma coisa. E a outra coisa para entender. Se o empréstimo é em 30 prestações, a dívida inicial corresponde a 30A. Você começa devendo as 30 partes, o valor todo. Pagou uma, só deve 29A. Pagou duas, só deve 28A. Pagou 3, só deve 27A. Pagou 9,
Pagou 9 aqui, ó, só deve 21A. Ok? Tranquilo? Então, vamos lá. O que seria, portanto, a prestação 10? Seria a amortização e mais 1,5% sobre o saldo devedor na linha 9, ou seja, 21A. Tá vendo? Então, essa prestação 10, ela vale A mais, isso aqui, ó, se você fizer a conta, vai dar 0,315. 0,315, então 0,315A. Como tem mais um A aqui na frente, né? Tem um A aqui, né? Então, ele vai ficar 1,315A. Esse valor da 10ª prestação é que ele deu 2.630, para que você calcule a amortização. É só passar esse 1,315 dividindo, né? 2.660 dividido por 1,315. Então, você rapidinho achou que a amortização é igual a R$2.000. Tá? É igual a R$2.000. Tranquilo? Quer dizer, o seu saldo devedor era de 60 mil, né? O seu saldo devedor, aqui, ó, ele era de, ó, 30 vezes A. Então, aqui, 30 vezes 2.000. Esse saldo devedor era de 60 mil. Ok? Bom, mas ele pergunta qual é a diferença entre a primeira prestação e a 30ª prestação. Ok? Bom, vamos lá. Na primeira prestação, presta atenção agora, vê. Vamos focar agora, ó, nessa aqui, ó. Na primeira, o saldo devedor anterior é todo, é 60 mil. Não é isso? Então, como é que vai ficar a primeira prestação? A primeira prestação vai ser a amortização, que é 2.000. Aqui, ó, 2.000, né? Mais os juros dessa primeira, que incide no saldo devedor anterior, né? Então, mais 1,5% de 60 mil. Ok? Essa primeira prestação vai dar igual a 2.900. Faça a conta aí que você vai ver. Ok? Muito bem. Agora, a 30ª prestação, vamos raciocinar. Ó para onde eu vou agora. Ó para onde eu vou agora. Eu vou para a 30ª prestação, tá? A última, a 30ª, a última. Tá? 30ª. Qual é o saldo devedor que eu devo pegar? Eu devo pegar o saldo devedor da 29. É ou não é? E depois que você amortizar 29 vezes A, você só está devendo um A. Não é verdade? Só falta um para pagar. Então, essa prestação 30 vai ser o A do mês e mais o juro, que vai ser 1,5% desse saldo devedor. Ok? Então, vamos lá. Vai ser a amortização, 2.000, que é essa daqui, e mais, agora o juro. 1,5% do saldo devedor anterior. Na linha 29, você só está devendo a 2.000. E daí você acha a prestação 30, que é 2.030. Ok? Então, a prestação 1 é 2.900 e a prestação 30 é 2.030. Ok? Ele perguntou qual é a diferença, não é? 2.900 menos 2.030, isso dá uma diferença de 870
que está aqui na letra D. Tá? Na letra D. Ok? Eu fiz aqui pequenininho no cantinho, porque eu não queria deixar de fazer você olhando para a tabela. Tá? Você olhando para a tabela. Entenderam? Mas vê só, gente, presta atenção numa coisa. Já acabou a questão, né? 870, morreu. Bah. Aí vê. Se liga nisso. Se liga nisso. Vamos botar aqui. Amortização. Juro. Prestação. Saldo devedor. 0, 1, 2, 3, vamos lá, 9, 10, tá? Fazer aqui uma coisa para ver se você está entendendo isso. Aqui, 29, 30, 29, 30. 0, 1, 2, 3, 9, 10, vai até 30, né? Então, no começo não tem nada, você deve 30 vezes o valor da amortização, que é a dívida toda. Não é isso? Aí se liga nisso. Primeira coisa, cada vez que você paga uma prestação, você pagou um A. Então, caiu para 29, já pagou 2 vezes A, caiu para 28A. Pagou 3A já, então já deve só 27A. Né? Pagou 9 vezes A, só deve 21A. Pagou 10 vezes A, só deve 20A. Tá? Agora aqui, ó, pagou 29 vezes A, só deve 1A. Entendeu? Então presta atenção nisso, vê. Isso é uma coisa, tá? A outra coisa, o juro aqui, ó, da primeira prestação é calculado aqui, ó, no saldo devedor anterior. Então, é no empréstimo todo. E o juro aqui, ó, da 30ª prestação é calculado aqui, ó, no saldo devedor anterior. Tá? Que era quanto? Era A. Era só o valor da amortização. Entenderam? Então, esses dois raciocínios são muito importantes no saque. Você entender que a dívida inicial são todas as amortizações juntas. Se você vai pagar um empréstimo em 30 partes, você começa devendo as 30 partes. Essa parte se chama amortização. Então, você começa devendo 30A. E vai pagando 1A a cada prestação. Vai pagando 1A a cada prestação. Quando chega na penúltima prestação, você pagou, só deve o último A. Por isso que a última prestação, no caso aqui do nosso problema, a 30ª, ela tem os seus juros calculados sobre A, porque é o último saldo devedor. Entenderam? Então, como é que não funciona? Não funciona se você quiser decorar. Se o professor disser assim, gente, anota aí, no sistema saque, o juro da última prestação é sempre calculado sobre o valor da amortização. Aí o aluno copia, decora aquilo e faz, por que mesmo? Não sei, decora aí, anota e decora. Não funciona. Como é que funciona? Assim, olhando o que está na sua tela aí, raciocinando, pensando, não é? Se no final do pagamento da 29ª prestação, eu já paguei 29A dos 30 que eu devia, eu vou para o 30º mês devendo apenas 1A. E aí eu vou pagar juros sobre esse 1A. Tá claro? Entenderam? Isso aí facilita e muito a resolução das questões de amortização nesse sistema saque. Tá? Então, ó, quando a questão lhe dá o valor do empréstimo e quantas prestações são, a gente já calcula esse A, de boa. Mas às vezes ele dá de forma indireta. Ele deu o valor da 10ª prestação, para você calcular o A. Aí você raciocinou. A 10ª prestação vai ser o A de sempre, do mês, né? Mais os juros sobre 21A, que é quanto ele está devendo no momento de pagar a 10ª prestação, porque já amortizou 9 de 30, só deve 21. Ok? Então, é bom você entender isso bem direitinho. Beleza? O nosso tempo já está se esgotando aí, mas daqui a pouco eu venho no segundo bloco com mais questões para vocês.